Olá, meu querido amigo, irmão, você que está me ouvindo do outro lado, eu tenho uma palavra de Deus para você, toda especial. O que é o inferno? Lago de fogo. Ele existe? Eu quero fundamentar com vocês na palavra de Isaías, capítulo 33, verso 14, que vai dizer assim: Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Meus queridos, em outras traduções, quem pode suportar as chamas eternas? Eu gostaria neste momento, você que está me ouvindo, ouça esta palavra com temor e tremor. Este texto de Isaías é horrendo, não é? Ele faz uma alusão do que é o inferno. Quem poderá habitar nas chamas eternas? Quem pode suportar o inferno? E eu quero falar para você sobre o inferno hoje. Há 4 palavras que traduzem a palavra inferno. No grego e no hebraico, diz assim: a primeira delas é Sheol, que quer dizer mundo dos mortos, caverna, escuridão. A mesma palavra no grego, transliterado, ele quer dizer Hades, que tem o mesmo significado. O que é Sheol, Hades, Tártaro ou Guiena? Essas são algumas traduções da palavra inferno. Mas o que eu quero mesmo tratar com você hoje é sobre o lago de fogo. É como teologicamente o inferno é conhecido: a segunda morte. Mesmo que o inferno, a besta ou o falso profeta são lançados no lago de fogo, também é denominado inferno. Então eu pergunto para você hoje: o que é o inferno? Será que ele existe? Queridos, inferno, Jesus também fala em Marcos, capítulo 9, onde o fogo não se apaga, a ferida não cicatriza e o verme não morre. Jesus, ele está fazendo uma alusão do Vale de Rinom, lá em Marcos capítulo 9, que ficava próximo a Jerusalém, que era como um lixão, onde era jogado cadáveres, lixos, e havia ali uma combustão. Fazia com que aquilo que estava ali queimando, né, queimasse e o fogo não se apagasse. E aqueles corpos ali, em estado de putrefação, né, estavam apodrecidos, ficavam sendo consumidos por bichos constantemente. E Jesus usou, na verdade, este vale para ilustrar uma das formas, né, explicar o que é o inferno. Que o inferno, como que você imagina, né? Como que você imagina que o inferno, você pode imaginar ele um lugar horrível, um lugar de tormento, um lugar de escuridão. Jesus está explicando em Marcos capítulo 9 que o inferno é real.
Muitas pessoas não acreditam na existência do inferno. E as pessoas mostram-se não ter medo do lago de fogo. Qual foi a última vez, eu pergunto para você hoje, qual foi a última vez que você aqui, meu irmão, meu amigo, pensou no inferno? Mas eu quero dizer hoje para você que o inferno é mencionado na Bíblia. E teve um único homem, um profeta, o maior responsável para anunciar o inferno. Existiu somente um homem. Alguns profetas, meus amados, falaram um pouco sobre o inferno. Na verdade, até o João Batista, aquele que batizou Jesus, primo dele, falou algumas vezes sobre o inferno, 2, 3 vezes sobre o inferno. Mas o homem que mais falou e fala até hoje, nos alerta na palavra de Deus sobre o inferno, foi e é Jesus. É Jesus. Ele foi a maior pessoa que mais deu tanta ênfase, certeza sobre o inferno. Ele foi quem mais falou do lago de fogo. Foi Jesus Cristo, meus queridos. O nosso Senhor e Salvador, Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu na Bíblia. 42% de suas parábolas, ele fala sobre o inferno, onde o verme não morre, o fogo não se apaga e a ferida não cicatriza. O inferno é real, meus amigos, meus irmãos. O inferno existe e o mundo dos mortos é o lago de fogo e é o vale de Rinom, ao qual ele está falando em Marcos capítulo 9. É a região onde Deus despejará a ira dele. E hoje eu quero te ensinar sobre a doutrina do inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado, sabe para quem? Foi criado para o diabo, meus irmãos e meus amigos. Você que está me ouvindo aí do outro lado. Então o inferno foi criado, a Bíblia diz que ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Em Salmos capítulo 9 diz que todos os ímpios e as nações que se esqueceram de Deus serão lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre. A Bíblia vai dizer que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. E o que eu faço, meus queridos, para que eu não vá, ser lançado, para o inferno? O que eu preciso fazer? Você precisa receber Jesus como Salvador da sua vida e o seu nome, a partir daí, será escrito no livro da vida. Eu renuncio, renunciar os meus pecados e receber Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. A partir daí, o seu nome estará escrito no livro da vida. A Bíblia diz que todo aquele que vive e permanece no pecado será lançado no lago de fogo, o inferno. Então eu te pergunto hoje, meu querido, o que você deseja hoje? É permanecer no pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus? Deus te chama hoje para que você largue o pecado, para que você se renda aos pés dele e para que você tenha uma vida de abundância com ele no céu, para que você tenha uma vida plena
É promessa de Deus para mim, é promessa de Deus para você. Você e eu precisamos ter muito temor a respeito disso. Como é o inferno na Bíblia, que diz lá em Mateus, capítulo 18. Também se fala sobre o inferno. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, a Bíblia também vai relatar para nós como é o inferno. Fala que é um lugar de densas trevas, ou seja, muita escuridão. E eu te pergunto, você quer viver na escuridão? Meus amados irmãos e amigos, você que está me ouvindo, imagina você em um lugar que não existe luz, não existe beleza, não existe forma. Imagina um lugar com ausência total de luz, densas trevas. Você sabe o que quer dizer isso, meus amados? Isso quer dizer escuridão total, onde você não enxerga nada, nem um palmo à tua frente. Isso é o inferno, meus amados. É a ausência de vida, de amor, é a ausência de paz, é a ausência de cor, é a ausência de imagem, é a ausência ali, na verdade, da luz, que é Jesus. Porque, meus queridos, como é bom ver a luz, não é? Então ali, densas trevas, é lugar de escuridão. Assim será quem for lançado no inferno. Virá viver constantemente em dores, onde o verme não vai morrer, aonde você vai, única coisa que eu possa entender hoje diante de Deus, que é tanta treva, tanta escuridão, que você vai poder apalpar as densas trevas. Jesus está demonstrando a dor de ir para o inferno. Ele está demonstrando para mim e para você hoje como que o fogo que queima, a única luz que será vista no inferno, sabe qual será, meus amigos, meus irmãos? Será a luz das labaredas de fogo, das densas trevas, solidão, ausência total de luz. Deus está falando do estado do homem. Criaturas sendo lançadas no inferno. Queridos, o único que é condenado é o diabo. E você e eu temos que lutar para não sermos condenados e lançados no lago de fogo eterno. A Bíblia diz: uns ressuscitam para a glória e outros ressuscitam para a condenação. A Bíblia diz que só serão glorificados os salvos. Os condenados não terão os corpos glorificados. Serão corpos deformados, pessoas sem forma, pessoas em estado sofrível, caótico e horrível, onde vermes não morrem, não terão ali a imagem e semelhança de Deus em forma plena. Sabe por quê, meus amigos? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós não teremos mais o Santo Espírito, ainda que não habitando, os convencendo. Então, meus queridos, nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós, quando o nosso Deus voltar para nos buscar, nós vamos embora, nós vamos morar no céu, nesse lugar de alegria,
no corpus glorificado não vai ser essa matéria. A matéria, o corpo, ele vai morrer, ele vai virar pó, ele vai voltar para o pó. Mas a Bíblia diz, meus amados, que quando o Deus está próximo, Jesus está próximo a voltar para buscar a sua igreja, nós seremos levados com corpos glorificados. Em plena luz, viveremos, teremos vida e vida em abundância. Então, meus queridos, a vida dos ímpios será a retirada total da graça de Deus. A ausência total do Espírito Santo de Deus, deixando aquelas criaturas em estado de decomposição, dor. O inferno é um lugar de dor, de sofrimento. Na Bíblia, Jesus diz nas parábolas do rico e do Lázaro. Jesus estava ali descortinado. A descortina do Senhor, na verdade, o mundo dos mortos, ele explica toda a especulação contra isso. Ele está dizendo que o inferno é real, existe. Esta parábola, Jesus está dizendo que a morte não é o final da vida. Existem 2 lugares para eu ir quando morrer: céu ou inferno. Meus amados, ele está dizendo essa parábola na Bíblia que fala do homem rico e do Lázaro que era pobre. Ali ambos morreram. O rico morreu e ele foi para o inferno. E o pobre morreu e ele foi para o céu. Estando Jesus ali, o rico estava atormentado pelas chamas do inferno. E ele pediu para Lázaro falar para Deus: olha, peça que ele molhe somente a minha boca com o dedo na água, somente um dedo que ele coloque na água e molhe a minha boca, porque me tira desse lugar. Mas, meus amados, não havia mais tempo. Essa parábola na Bíblia vai dizer que havia um abismo separando o rico e Lázaro. E Lázaro estava no céu, no seio de Abraão. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que o inferno existe e que só existe 2 lugares para nós. Para que eu, quando morrer, eu preciso entender e saber, ter a plena certeza que eu vou para o céu, né? E eu te pergunto hoje, você que está aqui me ouvindo, se você morrer hoje, você sabe para onde vai? Jesus retrata Lázaro indo para o seio de Abraão, que é o lugar de descanso para o céu. E o rico descendo no inferno, descendo em tormentos, em um lugar de dor, de sofrimento, lugar de suplício, lugar de agonia. O sofrimento é tão intenso, meus queridos, onde o rico está, que ele roga a Cristo pedindo que Lázaro molhe a sua língua, que dê um pouco de água para ele, que molhe a ponta da sua língua com uma gota de água. Então imagine o tamanho do tormento que o rico estava vivendo. E eu pergunto para você hoje, você imagina o tamanho do tormento? Mas nem isso vai haver no inferno, meus queridos. Nem uma gota d'água. Isso é um sentido literário, um sentido figurado da palavra.
tá? Está dizendo, na verdade, que não vai haver qualquer medicação lá, não vai haver água, não vai haver qualquer alívio da dor. Imagina vocês que quando você está com dor, imagina quando você passa por uma cirurgia, um pós-cirúrgico, né? Que você precisa tomar um remédio para aliviar a dor. Imagina, né? Quando você está passando por um tratamento de doenças crônicas, né? Pessoas de mais idades que nós sabemos que sofrem hoje com muitas dores. Pessoas que passam por cirurgias, medicamentos, injeções, fisioterapias. Alivia a dor, não alivia? Pois é, cessam a dor, não cessa? A água que o homem rico pede para Lázaro significa que não haverá alívio para a dor no inferno. Não haverá, meus amigos, remédios, não haverá calmante, não haverá nada no lago de fogo, que é o inferno. Não haverá nenhum segundo sequer de alívio. A Bíblia vai dizer que o inferno é como um lago de enxofre que arde. Você sabia que o enxofre é um componente químico de ácido? Que se você derrubar um pouco no seu corpo, vai arder, vai queimar. O ácido, quando ele cai na nossa pele, meus queridos, causa queimaduras. Causa queimadura. Então, né? Imagine você o tormento do inferno. Há mais de 2000 anos, Jesus descreveu o lago de fogo e ele não mudou. O inferno existe na dimensão ao qual o Senhor fez. A dimensão que ele está falando para nós. A igreja, nós somos a igreja, meus amigos. Você que está me ouvindo do outro lado, eu sou a igreja, você é a igreja. E nós precisamos acordar para a realidade do inferno, que ele existe. A palavra de Deus diz lá em Lucas 16:8 que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, meus amados, aqueles que não servem a Cristo e que nem sequer acreditam em Deus, é mais prudente do que nós que já cremos. Nós que já somos filhos. Nós que já somos conhecedores da verdade. E não damos nós não damos, na verdade, bom testemunho. Nós temos que ser prudente. Nós, filhos que conhecemos a luz que é Jesus, nós somos conhecedores da verdade e damos maus testemunhos de nós mesmos, e isso pode nos levar para o inferno. Muitas pessoas, meus amigos, meus irmãos, questionam sobre o inferno. Será que o fogo literal, será que vai ter vermes? Será que vai ter feridas lá? Será que a ferida não vai cicatrizar? Será que lá não é uma lava vulcânica só? Será que Deus vai fazer o povo fritar como se fosse porcos, meus irmãos? Será que Deus vai fazer a humanidade, o povo passar por tormento? Queridos, sabemos porque o inferno é terrível. Jesus está nos alertando, dizendo para mim e para você que o inferno é terrível.
este fogo, este verme, esta ferida, este enxofre, este ácido, está dizendo que lá é a escuridão para mim e para você. O Senhor está nos alertando, Deus está alertando a mim e a você hoje, está nos revelando uma única coisa, que o inferno é completa e absolutamente profunda tristeza, profunda dor. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, na sua manifestação, que quem for lançado no lago de fogo do inferno, isso representa, meus amados amigos e irmãos que estão me ouvindo, isso representa a mais profunda manifestação da ira de Deus quando Jesus voltar para nos buscar, porque Deus, Ele está ali, a ira de Deus será derramada contra a manifestação, né, do pecado, porque Deus é contra o pecado, meus queridos. E somente o pecado é quem nos faz separação de Deus. Então, eu quero convidar você hoje, que está me ouvindo aí do outro lado. Deus tem vida para você. Deus não quer te condenar para o lago de fogo de enxofre. Deus não quer que você viva eternamente no inferno com pranto, com choro e com dor. Deus, Ele vai descarregar toda a sua ira. Uns entrarão pela porta da vida. Aqueles que recebem Deus como seu Salvador, Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e os seus nomes serão escritos no livro da vida. Esses entrarão na porta do céu, que é a vida eterna. Outros serão lançados no lago de fogo, de enxofre, no inferno. E eu pergunto para você, hoje, para onde você quer ir? Se você morrer hoje, você tem a certeza para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Só existe dois caminhos. O caminho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Se renda, eu convido você hoje, que está me ouvindo deste lado. Eu convido você a receber, a se render a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário pela sua e pela minha vida. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você vá para este lado tenebroso, esse lado de densas trevas. Em Apocalipse capítulo 4, verso 10, diz assim: e os tais beberão do vinho do furor da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sabe quem é o Cordeiro, meus amigos? O Cordeiro que Deus está falando aqui é o Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré, que derramou o seu sangue por mim e por você, que levou os nossos pecados para que possamos ter uma vida santa e eterna nos céus. Você não vai esquecer das vezes que o Espírito Santo insistiu para que você se rendesse aos pés do único que pode te livrar do lago de fogo. Sabe quem? Jesus Cristo. Deus Pai
Ele quer uma vida eterna com você, comigo, conosco. Então, o homem que mais falou sobre inferno na Bíblia, que esteve aqui nessa terra para entender a mim e a você, e até hoje, ele deixa escrito nas suas escrituras, que é a Bíblia. Este homem é Jesus. Este homem é Jesus. Foi quem mais falou do inferno, que é um lugar horroroso. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, eu quero, meus irmãos, dizer para vocês: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, meus queridos, os injustos, sabe quem são? É aqueles que não acreditam em Deus. São os ímpios, meus queridos e amigos e amados irmãos. São aqueles que não querem receber o Senhor como seu Salvador e ter a certeza, a convicção que quando eu morrer, eu vou estar indo para o céu no seio de Abraão. Então, meus amados, vai dizer assim, o Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meus amados irmãos e amigos, eu quero chamar a sua atenção hoje, você que está me ouvindo do outro lado, o injusto, aquele que é o ímpio, que não quer Deus, ele já está condenado ao inferno. Se Jesus voltar e ele não se arrepender antes que Jesus volte, ele será lançado no lago de fogo, de enxofre, aonde o verme não vai morrer, aonde a ferida não vai cicatrizar. Será um tormento eterno, meus queridos. Os devassos são aqueles que cometem orgias, mentiras sujas, pessoas que são envolvidas com orgias, com escândalos, com pornografia, com pedofilia, com adultério. Você aí que está do outro lado me ouvindo, você que comete adultério, que trai a sua esposa e você acha que está abafando, você acha que está pegando as mulheres, e você também, mulher que trai o seu esposo, comete um adultério. Se você não se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, você vai para o inferno, você está condenado. Deus está dando um alerta para mim e para você nesta hora. Se arrependa, meu filho, dos seus pecados, porque eu tenho promessa para você. Eu tenho promessa de vida eterna, eu tenho promessa de luz, eu tenho promessa de gozo. Eis que eu fui para o Pai. Jesus Cristo está dizendo, ele está à destra de Deus Pai. Ele está à destra do Senhor. Ele foi para o céu, meus amigos e meus irmãos, você que está me ouvindo. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Deus não quer que nós venhamos nos
perder, venhamos a ter tormento eterno. Não, Deus quer vida eterna para você, vida de abundância. A Bíblia vai dizer que Deus foi preparar para mim, para você, uma nova Jerusalém, a nova pátria. Entenda que você e eu, nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos peregrinos, nós só estamos passando por aqui. E se você está cometendo algum desses pecados que a Bíblia está dizendo, se arrependa hoje. E venha servir a este Deus. Eu convido você a se ajoelhar agora no teu lugar, onde você está me ouvindo, erguer as mãos para o céu e se render a Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. E o seu nome será escrito no livro da vida. E assim você permaneça em santidade, pedindo perdão dos seus pecados. Deus está chamando você hoje que está me ouvindo, se arrependa dos seus maus caminhos. Eu não quero um lago de enxofre, de fogo, de tormento para você. Então, meus amados, Deus te convida hoje. Eu quero dizer para você que o inferno existe. Muitas pessoas, meus amigos, meus irmãos, acham que o inferno é aqui nesta terra, por passar por muitas situações. Mas aí eu quero dizer para você, Jesus disse na tua palavra que neste mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então, meus amados, o inferno não é aqui. O inferno foi preparado, como eu li na palavra para vocês. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para nós que somos filhos de Deus. Então, nesta hora, eu quero, neste momento, orar com você, dizendo, pedindo para Deus que Ele possa te ajudar a você escrever, ao Senhor escrever o seu nome no livro da vida, e você ter a certeza de quando você morrer, eu morrer, nós vamos ser enterrados, mas a nossa alma precisa ter a certeza e convicção que nós iremos para um lugar de luz e não de trevas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento por esta pessoa que está do outro lado me ouvindo, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, neste momento, Pai, tomar a vida dela nas tuas mãos. E que ela possa agora, Pai, levantar as mãos para o céu e se entregar a Ti. E, Pai, receber o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela. Pai, eu me uno agora numa só fé com essa pessoa que está me ouvindo e declaro agora estas palavras. Senhor, repete comigo, você que está me ouvindo do outro lado. Senhor Jesus Cristo, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E eu te peço, Jesus, perdoa todos os meus pecados. E hoje eu me rendo a Ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Esta foi mais uma palavra. Siga-me no canal e se prepare. Jesus está voltando. E eu pergunto para você hoje: inferno existe?